Eu sou a professora Giane e nesse vídeo a gente vai falar sobre pandemia, não sobre numeral. Seguinte, pessoal, finalmente paramos de falar sobre adjetivo, já concluímos essa parte, vamos agora iniciar uma outra classe gramatical. Se você ainda não acompanha o canal e está meio perdido, vou te situar, fica tranquilo. Estamos estudando a gramática e dentro da gramática, nesse vídeo no link acima, a gente já aprendeu que ela tem 5 áreas, ela é dividida em 5 áreas para facilitar o estudo. A área de fonética, sintaxe, semântica, pragmática, que na verdade perpassa todas, e morfologia. A gente está estudando morfologia, dentro da morfologia temos estudo da formação, estruturação e classificação de palavras. Estamos estudando a classificação de palavras e já aprendemos que todas as palavras da língua portuguesa são divididas em 10 caixinhas, em 10 classes, de acordo com seu funcionamento, com seu sentido. A primeira classe, não em ordem de hierarquia, mas enfim, em ordem que a gente escolheu aqui, é o substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, todas formam o grupo nominal porque se referem ao nome. Temos advérbio e verbo, que formam o grupo verbal porque se referem ao verbo. Conjunção e preposição formam o grupo relacional porque estabelece relações, e interjeição, tá bom? E nesse vídeo a gente vai começar então a falar sobre o numeral, e para isso eu trouxe para vocês um texto, claro, porque língua é interação, é comunicação, não existe língua fora de texto, língua fora de contexto. Pasmem, não é um texto literário. Para dar uma inovada, uma modificada, eu trouxe dessa vez um texto jornalístico, um texto real, claro, como sempre, um texto que circulou no mês, estamos em maio, no mês passado, em abril, circulou aí nas mídias, é uma notícia, e eu vou colocar bem na minha cara agora, tá bom? Pra gente ler juntos. A notícia diz o seguinte: Morumbi tem mais casos de coronavírus e Brasilândia mais mortes. Óbitos crescem 60% em uma semana em São Paulo. Aí vem a notícia, esse era o título, a manchete. A Brasilândia, na Zona Norte, é o bairro de São Paulo com maior número de mortes confirmadas ou suspeitas por coronavírus, e o Morumbi, na Zona Sul, é o local que concentra o maior número de casos confirmados da doença, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, 17, pela Secretaria Municipal da Saúde, 17 de abril, tá bom? Os números da prefeitura apontam que a Brasilândia teve 54 mortes confirmadas ou suspeitas de coronavírus até sexta-feira. Na semana anterior, terminada em 11 de abril, o bairro havia registrado 33 mortes. A alta foi de 63% em uma semana. Apesar de concentrar o maior número de mortes, a Brasilândia tem 89 casos confirmados da doença. Enquanto isso, o Morumbi lidera entre os bairros com maior número de casos confirmados de Covid-19 em São Paulo, com 297 pessoas confirmadas, mas tem 7 mortes até esta sexta-feira, 17. Isso aí, pessoal, então a gente leu esse texto, e é um texto que, como vocês podem perceber, ele traz pra gente bastante número, e o que é legal, porque na nossa aula de números a gente vai conseguir analisar quais são esses números, tá bom? E aí? A gente tem uma comparação entre Brasilândia e Morumbi, 2 bairros de São Paulo, e uma das informações que a gente consegue localizar é o número de casos de coronavírus nessa pandemia aí que a gente está vivendo. Então a gente viu que na Brasilândia, no bairro da Brasilândia, a gente tem quantos casos? 89 casos, certo? Enquanto no Morumbi, 297 casos. Então esse número, para que serve esse número? Qual que é a função do número? Ele está aqui quantificando, certo? Está quantificando, ele está me dando a quantidade. Quantidade do quê, Jane? Quantidade de casos. Então, quantas pessoas contaminadas com esse vírus eu tenho? Eu tenho 89 aqui, 297 ali. Então, para que serve o número na língua? Serve para quantificar, tá bom? Então, semanticamente, o significado, qual que é o significado, qual que é o sentido dele no uso? É o sentido de quantidade, vai nos mostrar qual é a quantidade. E como eu disse, quantidade do quê? De casos, O que é caso, Os casos. Caso é um substantivo. Então, ele está quantificando o nome. Por isso que numeral é uma classe que faz parte do grupo nominal, porque ele quantifica o nome. Então, sintaticamente, ou seja, quando eu tenho uma frase, qual é a relação que esse elemento, que essa classe gramatical vai estabelecer com as outras? A classe numeral geralmente vai estabelecer uma relação de acompanhar o nome, acompanhar o substantivo. Então, é aquilo que a gente costuma chamar de adjunto adnominal, A gente vai ter aula só de análise sintática, eu tô aqui só adiantando para vocês, para fazer o nosso quadrinho aqui embaixo bonitinho, Pra gente saber que semanticamente ele quantifica o sentido de quantidade e gramaticalmente ele acompanha o nome, por isso faz parte do grupo nominal. Legal? Interessante. A gente tem mais algum número ali? Temos, Mas antes de ver quais outros números a gente tem ali disponível na nossa notícia, eu queria olhar com vocês esses 2 números. Se a gente arredondar, a gente gosta de arredondar, para dar uma facilitada na vida, arredondar 89 para 100 e 297 para 300, será que eu não posso dizer também que aqui na Brasilândia eu tenho 1/3 dos casos do Morumbi, ao mesmo tempo que em Morumbi eu tenho 3 vezes ou o triplo do caso da Brasilândia?
Parece que eu posso dizer isso, né? Então, quando eu digo 1/3, eu estou usando uma forma matemática, a fração. O que é fração, gente? Ai, matemática agora, só o que faltava. Calma, pessoal, super fácil. Na fração, eu vou dividir um todo, nesse caso, em 3 partes, que é o númerozinho que está embaixo, e eu vou dizer assim, se eu tiver um grupo de pessoas, eu divido esse grupo em 3, uma partezinha só é o que terá na Brasilândia. Agora, se eu multiplicar essa uma partezinha por 3, é o que tem no Morumbi. Tá bom? Então, eu tenho de um lado a fração e do lado a multiplicação. Então, veja que nesse momento, né, nesses números, eu ainda tenho sim a possibilidade de quantificar a função de dar uma quantidade, mas é uma função diferente, não é mais um número inteiro. E você sabe que a gramática, ela adora diferenciar tudo. E se a coisa é um pouquinho diferente, ela já vai lá e dá outro nome. Então, tudo isso para dizer para vocês que os números, assim como os substantivos, eles também têm subclassificações, subcategorias. Lembra que o substantivo, a gente falou, toda a palavra da língua que nomeia é um substantivo, mas dependendo do modo como ela nomeia, ela recebe outro nome, um substantivo abstrato, substantivo comum, substantivo próprio, substantivo concreto. Aqui a gente vai ter a mesma coisa. O numeral sempre vai quantificar, quase sempre, né? Quando ele quantificar, apesar de sempre quantificar, né? Dependendo do modo como ele quantifica, ele recebe um nome diferente. Então, nos 2 primeiros casos acima aqui, no número de casos, literalmente, a gente tem um número intitulado número cardinal. Ele é classificado como cardinal, esse número inteiro aí que está dando essa quantidade. Agora, quando tem uma fração, essa possibilidade, nessa coisa matemática, né, fração, multiplicação são operações matemáticas, eu tenho nomes diferentes. Eu tenho desse lado aqui o número fracionário e aqui o número multiplicativo, tá bom? Interessante, né? Então a gente já sabe aí que é classificado em cardinal, multiplicativo e fracionário. Então 3 classificações. E se a gente não precisa voltar para o... Aliás, vamos voltar para o texto. Se a gente voltar para o texto para ver quais números mais a gente tem, para continuar a nossa classificação, ver se tem alguma outra opção, algum outro tipo de número, a gente vai encontrar o número de mortes. Número de mortes, que é também o número cardinal. E a gente vai descobrir que aqui na Brasilândia a gente teve 54 mortes. E, no entanto, aqui no Morumbi a gente teve 7 mortes. E aí eu vou dizer pra vocês, eu já fiz, tá bom? Pra não ter que fazer aqui durante o vídeo. Eu já fiz pra vocês a porcentagem. Ai, gente, agora além de fração, multiplicação vai ter porcentagem? Sim, porque a porcentagem é, na verdade, apenas uma forma de expressar a fração. É a mesma coisa. Só que a gente vai usar sempre a base 100, porque fica mais fácil da gente comparar. Quando eu olhar, aqui tem 54 mortes, aqui tem 7, fica difícil de eu saber, é muita morte, é pouca morte? Por quê? Porque o número total é diferente. Então, se eu sempre igualo esse número total para 100, eu comparo com mais facilidade. E por isso que muita gente, na maioria das notícias, de textos que circulam em grande escala, e preferem colocar, não em termos de fração, mas em termos de porcentagem, né? Expressar a fração por uma porcentagem para facilitar a visualização, facilitar a leitura, a gente agradece muito, né? Isso não foi feito nesse texto, por isso eu vou fazer para vocês. A gente tem aqui, quando a gente olha esse total de casos e esse total de mortes, a gente tem que mais de 60% das pessoas que foram contaminadas faleceram. Enquanto aqui a gente tem que apenas menos de 3% faleceram. Então veja, se tiver errado, né, desculpa, eu sou um ser humano falha, e enfim, como eu disse aqui, calculei, né, manualmente. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a base 100. Então, o que significa? Que se tivessem 100 pessoas contaminadas na Brasilândia, mais de 60 teriam falecido. Enquanto no Morumbi, se tivessem 100 pessoas contaminadas, menos de 3 teriam falecido. E aí a gente pode ir para o último dado que nos interessa, que está aqui no nosso texto. Não vou voltar ao texto, tá bom? Assim, não vou colocar aqui de novo, mas vocês podem voltar ao vídeo se vocês quiserem. E esse dado vai dizer que Morumbi é o primeiro bairro de São Paulo em termos de casos, ou seja, é o bairro que mais tem casos. Então, ele é o primeiro. E, enquanto Brasilândia não é o primeiro em número de casos, no entanto, é o primeiro em número de morte. Primeiro, gente. Mas primeiro também parece que é um número. Primeiro, segundo, terceiro. Exatamente, é um número, mas está dando uma quantidade? Não tá. O que está fazendo? Ordenando. E aí a gente aprende que o número ele vem também para ordenar. Então, uma outra função, vou acrescentar na nossa lousinha aqui, uma outra função semântica, além da quantificação, é a ordenação. Existem números que servem para ordenar e hierarquizar, colocar tudo num ranking, tá bom? Que é mais ou menos o que aconteceu aqui. E aí, em termos morfológicos, que é o foco da nossa aula, a gente percebe que o número pode tanto ser variável quanto invariável. Como assim? Ele vai concordar com o substantivo ou não? A gente viu, por exemplo, que o adjetivo concorda, né? Ele tem que ter uma modificação para concordar com o substantivo. O número nem sempre. Quando eu coloquei para vocês, vamos pegar aqui o 89 casos, veja que se fosse 89 mortes, não mudaria o número. O caso é masculino, a morte é feminino.
89 manteria-se 89, então não tem variação, não varia em gênero, não varia em número, porque já é um número, né? Então não tem esse tipo de variação. Porém, quando é um número ordinal, esse número da ordem, mais uma classificação para você, aí sim a gente tem essa concordância. Então você tem primeira morte, eu poderia falar primeira morte foi em tal lugar, o primeiro caso foi em outro lugar. Então a gente tem essa concordância, tá bom? Então, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Que o numeral é uma classe gramatical que incorpora o grupo nominal porque se refere ao nome, exerce a função de adjunta de nominal, né, a função sintática de adjunta de nominal, semanticamente ele pode quantificar ou ordenar e morfologicamente pode ou não ser variável. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e que lembre-se que a porcentagem é mais uma forma de expressar o número fracionário e, claro, lembre-se, o foco da aula de hoje, a classificação, né, a subclassificação dos numerais. Eles podem ser cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos, tá bom? Nossa, tão interessante, né, Giane, pegar um texto desse, uma notícia e ficar classificando números, né? Gramática realmente é o máximo. Pessoal, o que eu queria fazer agora com vocês? Não vou aqui menosprezar a gramática, obviamente eu sou professora de gramática, eu dou valor para isso, eu sei que é importante a gente dar nome para as coisas, porque quando a gente dá nome a gente consegue falar sobre elas, então isso é fundamental, mas eu queria também que vocês entendessem, por favor, que muito mais fundamental do que nomear, do que classificar, do que dominar essa coisa da nomenclatura, do termo técnico da gramática, é entender para que ela serve, é entender que a gramática ela é uma parte da língua, ela não é a língua. Para eu falar bem, para eu escrever bem, para eu ser um bom cidadão, eu não preciso dominar a norma culta, a norma padrão. O que eu preciso é muito para além disso, claro que eu posso dominar, claro que isso é interessante, mas para além disso eu preciso saber como utilizar, eu preciso saber interpretar dados. Então, eu pegar um texto desse e ficar classificando numeral é completamente irrelevante diante do que esse texto nos diz. E eu queria pensar com vocês o que esse texto nos diz. Para quem não sabe, não moro em São Paulo, eu também não moro, mas para quem não sabe, Brasilândia é o bairro de periferia, Morumbi é o bairro de luxo. Então, veja agora o que esses dados nos dizem. No bairro de periferia, eu tenho poucos números de corona, claro, isso era no passado, né, no início, tinha poucos números de pessoas diagnosticadas com coronavírus, mas eu tenho uma taxa altíssima de morte. Enquanto no bairro de luxo eu tenho uma taxa altíssima de casos, eu tenho uma porcentagem baixíssima de morte. Me empolguei, tô falando rápido, vou falar mais devagar. Por que isso? Por que no bairro de periferia as pessoas morrem muito mais do que num bairro de luxo? Será que é porque o vírus gosta de pobre? Ele vai lá e fala assim, você é pobre, vou te matar. Não, né? A gente sabe que o vírus não escolhe, mas quem que escolhe? Alguém escolhe. Porque se tem um grupo que tá morrendo mais do que o outro, alguém tá escolhendo. É o vírus? Se não é o vírus, é quem? É o governo, talvez? Vamos pensar aqui em 3 palavrinhas. Infraestrutura, prevenção e tratamento. Todas sob o guarda-chuva da desigualdade. O que é aqui que eu falei para vocês, primeira palavrinha, infraestrutura? Será que essas pessoas que moram nesse bairro, elas têm, por exemplo, acesso à água potável? Porque a gente sabe que uma das formas muito necessárias de prevenção, uma das formas de evitar o contágio, a disseminação, é a lavagem, a higienização de tudo. Das mãos constantemente, dos alimentos. Essas pessoas têm acesso à água potável? Têm um sabão para ficar o tempo inteiro esfregando tudo? Elas conseguem comprar álcool gel com o preço que tá o álcool gel? Porque você já não acha no mercado, né? Já é uma coisa difícil, achar tá sempre em falta. E quando você acha, o preço tá altíssimo. Será que essas pessoas têm condição de comprar o álcool gel e ficar lá esfregando cada compra? Será que elas conseguem comprar cada compra? Será que elas são bem nutridas? Elas têm uma alimentação adequada sempre? Então elas têm uma saúde forte para conseguir enfrentar uma gripe, qualquer que seja? Me parece que não. Então a questão da infraestrutura é completamente diferente. Ponto 2, prevenção. Já falei da higienização, mas tem outros métodos de prevenção, como isolamento. Como isolamento é necessário? Eu, por exemplo, eu tô aqui isolada. Tô trabalhando de home office, fazendo vídeo pra vocês. Eu só recebo comida por aplicativo, porque eu me recuso a sair de casa para ir no supermercado, que eu acho que é perigoso, então eu só recebo comida pelo aplicativo. Encomendo meus livros para poder prepará-la pra vocês. Eu só recebo pelo elevador, porque eu não vou nem até a portaria, que eu acho que é perigoso também esse contato na portaria, encontra muita gente. Então o porteiro põe pra mim no elevador. Então eu tô aqui super isolada, tô fazendo a minha parte, tô evitando o contágio, a disseminação e tô protegida. Vocês perceberam que pra eu ficar protegida, eu tô colocando um monte de gente em risco? O meu porteiro continua aqui colocando minhas coisas no elevador. O carinha que traz minha compra continua vindo aqui, andando de moto pela cidade inteira, no supermercado, indo no prédio, no outro prédio, no outro condomínio, pra poder entregar as compras. Então, quer dizer, pra mim, uma atitude absolutamente miserável e desprezível, ficar aqui no conforto do meu lar, que nem é tão confortável porque a gente já tá cansado de ficar intocado, eu tô colocando um monte de gente em risco. Ah, gente, então você tá falando agora que o isolamento serve pra nada? Claro que não. O isolamento é necessário. O que eu tô querendo mostrar é que algumas pessoas, alguns grupos sociais, têm chance de escolher se isolar. Ah, eu vou trabalhar de home office, eu vou pedir pelo telefone. Outros grupos não têm essa chance. Eles são obrigados, sendo ou não do grupo de risco, tendo ou não mais risco, eles são obrigados a continuar circulando, querendo ou não. E os lixeiros que estão aí circulando o tempo inteiro?
Claro, o lixo é fundamental que seja recolhido, com certeza. O alimento precisa ser produzido e entregado, com certeza. Mas para que essas pessoas que realmente precisam estar em circulação, como os médicos, como as enfermeiras, para que elas também tenham menos risco, é fundamental que outras pessoas que não precisam circular possam se isolar. Isso não está acontecendo, porque muitas pessoas que poderiam estar isoladas estão sendo obrigadas a ir para a escola, para ficar fazendo nada em escola, a ficar circulando de ônibus para poder ir trabalhar num lugar que se recusou a fechar. Então, quer dizer, a gente tem um problema muito grande, que são pessoas que não conseguem se prevenir adequadamente, não porque não querem necessariamente, mas porque não têm condições. E, por fim, tratamento. A gente sabe como é que é o tratamento, né? Uma pessoa desse grupo aqui, quando é contaminada, vai para o hospital, belezinha. Dependendo de quem ela for, ela vai até pegar um jatinho, desaparecer. E essas pessoas aqui, quando são contaminadas, o que elas fazem? Elas literalmente morrem esperando na fila de hospitais. Porque não tem hospital suficiente, não tem leito suficiente, não tem respirador suficiente, e sempre foi assim. Antes da pandemia, elas já morriam. E eu falo porque é fato, é dado, não tô falando da minha cabeça, existe isso. Elas já morriam. Eu conheço gente, né, cujo pai morreu esperando na fila, teve um infarto, alguma coisa no coração, e morreu porque não foi atendido a tempo. Olha que absurdo. Agora, numa pandemia, quantas pessoas vão morrer porque não dá tempo de ser atendido? Pessoas que não precisariam morrer. Morreram porque precisaram sair de casa, porque não puderam lavar os alimentos, porque não puderam passar álcool gel quando estavam no ônibus, porque foram obrigados a ir trabalhar e porque não tinham lá um tratamento adequado disponível. Então a gente consegue observar por que algumas pessoas que estão lá em cima não se importam. E daí que der pandemia, e daí que vão morrer? Não tô nem aí. Por quê? Porque não é essa pessoa que vai morrer. Claro que pode ser que morra, porque como eu disse, o vírus não escolhe, mas qual que é a chance? Quem que realmente vai morrer em massa? É quem tá lá em cima ou quem tá lá embaixo? A gente sabe que é porque é sempre assim. Então, assim, a desigualdade não tá diferente, mas ela tá gritante, ela tá sendo muito destacada nesse momento. E é isso que eu queria mostrar pra vocês, que esse texto mostra. Por que a quantidade... Pra começar, que a gente nem sabe se a quantidade de casos é tão baixa assim, porque você acha que essas pessoas têm condições de ficar fazendo exame? Tem acesso a esse exame pra ver se tem ou não vírus? Não. E mesmo tendo ou não acesso, né, comprovando ou não que elas estão contaminadas, a taxa de morte sempre vai ser mais alta por causa de tudo isso que a gente está analisando. Então eu queria que vocês pensassem sempre que sim, como eu disse, não estou menosprezando a gramática, é interessante, a gente tem que aprender gramática normativa, a gente tem que, até para a gente ter autonomia para conseguir interpretar esses dados, para conseguir ter uma postura crítica, fazer uma leitura crítica, entender o que ele está dizendo e se engajar, ir lá pesquisar, ir lá fazer alguma coisa, ir lá reivindicar, ir lá se manifestar, ir lá, por exemplo, perceber que é essa coisa que as pessoas têm imposto para esse grupo, né, de ter que escolher entre morrer de fome e morrer de vírus, quer dizer, tudo bem, não vai trabalhar, não vai ficar sem salário. Ou se não vai trabalhar, vai ser contaminado. É ridículo, é um absurdo. É injusto fazer a pessoa ter que escolher entre morrer de uma ou de outra forma quando ela não teria que fazer essa escolha. Porque um Estado que serve justamente para administrar numa crise, serve para quê? Serve para suportar, para dar suporte nesse momento, para que todos possam estar igualmente em segurança, que é uma coisa que não está acontecendo. Então é isso, pessoal. Eu queria, como eu disse, que vocês vissem que sim, é muito necessário dominar a língua, ter todos os recursos da língua justamente para a gente ter autonomia, mas que a gente possa utilizar esses recursos para interpretar, para ter uma consciência crítica, para ter uma resposta a essa nossa sociedade que está precisando tanto da gente, tá bom? Tô aqui ainda, pessoal. É o seguinte, toda vez que eu vou lavar os meus alimentos, as minhas compras, fica tocando uma música na minha cabeça, uma música que não existe, na verdade, é uma paródia. E daí eu pensei assim, essa semana eu vou escrever, porque às vezes a gente põe pra fora, a gente externa e a coisa desaparece, a coisa passa. E depois que eu escrevi, eu lembrei que a gente já discutiu aqui paródia nesse vídeo aqui em cima, e pensei, por que não trazer então pra vocês, já que eu já escrevi mesmo, já que já tá aí, mas eu lembrei que eu não sei cantar. Assim, claro que eu sei cantar, eu canto o dia inteiro, mas não é aquela coisa agradável de se ouvir, dizem, né? E daí eu não tenho, assim, tempo, nem, sinceramente, disponibilidade pra em tão pouco tempo treinar, pra poder fazer uma coisa bem legal. Então eu fiz uma parceria, chamei uma amiga minha, Carol, muito obrigado, e tá aqui pra vocês a nossa paródia. Às vezes me pergunto se algum dia eu vou conseguir ver uma compra e não limpar. Vejo a sacola e eu já sei, vou pegar o álcool e o sabão, higienizar tudo isso aqui. Então começo a esfregar, o tempo parece voar e a compra não acaba não. Tem mais ainda no chão, mais uma vez esfregarei, o vírus eliminarei. Mas quando tudo acabar,
acabar? Será que vou superar essa neurose em mim?